Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês aqui para mais uma sessão. Bater um papo aqui com a galera da Software One. Hoje a gente está aqui continuando a trilha que a gente tem feito aqui sobre as iniciativas da Microsoft, principalmente focadas na suíte do Microsoft 365 E7. A gente tem feito algumas sessões que começaram lá atrás, falando do lançamento do produto aqui no Brasil. Depois a gente fez uma demonstração na prática e hoje a gente está aqui para bater um papo das vantagens competitivas reais. O que a solução vai trazer aqui para quem eventualmente já está no Office ou quem está pensando em migrar para a Microsoft para ter uma vantagem real do uso desse produto. E com isso a gente tem nossos convidados, alguns vocês já conhecem, mas vou deixar o pessoal se apresentar para quem é novo aqui nas sessões com a gente, conhecer nosso time Software One. Pessoal, está com vocês aí. Se quiser seguir uma ordem, Hugson, você é o primeiro da fila aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Para quem não estava nas outras agendas, eu sou o Hudson, sou especialista de licenciamento Microsoft aqui dentro da SoftOne. E aí já estou aqui no terceiro episódio com vocês aqui. Então, para quem está chegando agora, prazer falar com vocês. Vamos tentar agregar um pouco de informação aqui, um pouco de conhecimento e apoiar vocês no entendimento das ferramentas aqui. Boa, Hudson. Meu nome é Leonardo Vassoli, faço parte do mesmo time do Hudson aqui, tá? Na mesma BU da Microsoft, junto com o Urbani. Também sou especialista aqui em licenciamento e contratos, tá? E na maior parte do tempo apoiando e auxiliando como consultivamente nossos clientes a melhor forma de contratar e utilizar as licenças, tá? E aproveitando aqui o dia de hoje, não sei se você vai trazer ele, Vitor, mas já queria aproveitar e agradecer a visita e nosso visitante Ulisses, especialista Microsoft. Obrigado, Leonardo. Um prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aí numa live, enfim, num evento com vocês. Tive o prazer de participar de um outro evento com a Software One mês passado. Meu nome é Ulisses Coiado, sou arquiteto de soluções voltado para parceiros. Atuo na área que a gente chama aqui de AIBS, AI Business Solutions, onde está a caixinha de M365, Copilot, Copilot Studio. E é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Maravilha. O Ulisses é da casa, obrigado pela ponte, Léo, mas o Ulisses é da casa, já é quase um some aqui, como a gente chama internamente. E, pessoal, hoje a gente vai reforçar aqui muitos dos pontos que a gente vai ter nossos especialistas aqui respondendo perguntas para a gente, do porquê que a gente eventualmente tem uma vantagem real de ir para o M365 E7. A gente já viu na última sessão, sobre as demonstrações, das capacidades de produtos que estão atrelados a esse plano. Mas aqui vai entrar também não só numa equação técnica, também numa equação de negócio e, eventualmente, valores. A gente vai ter uma outra sessão discutindo mais profundamente ali a precificação, mas hoje a gente vai entrar de forma macro aqui um pouquinho na questão de valores. E eu sempre tenho muitas conversas com clientes falando especificamente aqui de uso de IA na plataforma, como é que eu faço governança desse ambiente como um todo. E para mim, olhando aqui de forma superficial, eu não sou especialista em licenciamento, temos dois feras aqui com a gente, mas de cara já me parece que se eu for um usuário de Microsoft 365 E5 e já tiver o Copilot no meu ambiente, é claro ali pela questão, lógico, de montar o combo, para o preço ficar muito mais atrativo, já ir para um E7. Mas eu acho que não está só aí. Aqui eu vou fazer uma pergunta agora primeiro para o Léo, para entender um pouco melhor. Léo, é só isso mesmo que eu estou imaginando ou a gente tem aqui outros cenários que de fato trazem uma vantagem para os clientes que estão eventualmente no E5 ou até mesmo outros planos para eles irem para um E7? Legal, Urbani. Boa colocação aqui para iniciar esse nosso tema de hoje, tá? Não, cara, primeiro eu gosto de fazer um estudo no ambiente, tá? E conversar com o cliente qual que é a necessidade real que temos em casa, tá? Eu avaliaria o E7 por perfil de usuário, tá? Maturidade, necessidade de governança em cima da inteligência artificial, tá? Onde muitos cenários eles coexistem, tá? E usuários de E3, E5 com add-ons, mas o importante aqui para nós, que eu gosto de pontuar, é identificar quem realmente irá utilizar os recursos avançados de IA, tá? Como além dos recursos avançados de IA, a governança e a gestão dos agentes, tá? Não, maravilha. Eu também acho que é muito nesse sentido. E agora vou fazer uma pergunta para o nosso camarada aqui, Ulisses, numa perspectiva Microsoft. A gente sabe que aqui a gente vai ter uma série de desafios quando a gente coloca a IA para o cliente, mas como é que você enxerga a Microsoft pensando nessa jornada? Porque a gente tem a camada de IA.
e eventualmente é uma coisa muito boa, vai expandir, as áreas vão ter interesse, só que eventualmente aqui também é uma preocupação para a TI, esses desafios novos aqui, como eu protejo minha organização diante desse cenário. E internamente, como é que você olha? O que a Microsoft está entendendo e querendo levar a mensagem para o mercado dessa jornada de vantagem competitiva para quem já é, eventualmente, aqui um usuário do M365? Olhando para a parte competitiva, né, acho que a grande mensagem, que o grande ponto, Urbani, é a gente trazer o ponto da confiabilidade da ferramenta, da confiabilidade da solução. Então, o ponto aqui já não é mais sobre, né, quem que está olhando quais são as possibilidades de IA, o que eu posso fazer. Obviamente, o Copilot está embutido aqui dentro desse contexto, mas o grande ponto que a gente quer trazer aqui é a questão de confiabilidade e governança, né? Segurança, confiabilidade e governança. Imagina que hoje nós temos, e a gente vai abordar, creio eu, esse tema bastante aqui para frente, nós temos uma quantidade relevante de empresas que têm já uma estratégia de IA dentro do seu, né, da sua visão e está implementando, está colocando agentes, está transformando a sua organização numa organização agêntica. E como é que você controla todos esses agentes de forma com que você saiba o que está acontecendo dentro desse ecossistema? O que esse agente está acessando? Quem está consumindo esse agente? Quais são as interações que esse agente está fazendo? Então, eu acho que esse é o grande ponto da questão, né? Esse é o grande posicionamento do E7. É de fato trazer a governança para dentro de um ambiente agêntico para que a solução possa se tornar escalável, e aí a palavra, né, escalar aqui a solução de agentes, porque hoje nós vemos aí uma série de clientes que têm uma quantidade de agentes que muitas vezes é 3, 4, 5 vezes maior do que a quantidade de funcionários que ele tem dentro de casa. Então, imagina, se para os funcionários a gente já tem a necessidade de fazer esse tipo de governança, imagina só para os agentes, né? Muitos agentes autônomos, rodando da forma como, né, eles foram configurados, a gente precisa governar tudo isso. Então, acho que esse é o grande ponto aqui do E7. Eu Ulisses, concordo com você. rapidão, até para complementar o Ulisses ali, a gente já está conversando disso ontem, né? Sobre essa parte da estratégia de IA, quando a empresa já está com aquela estratégia de IA montada, né? Então, assim, o E7 a gente não vai analisar ele como uma ele é um pool de SKU, mas não vamos conversar só porque quem tem é 5 mais Copilot, mas assim, quem tá naquela estratégia, igual você trouxe, igual o Luiz trouxe muito bem aqui, né? Sobre a parte de tudo que envolve segurança, compliance, enfim, porque aí toda essa configuração, igual para a parte de agentes ali, né? E a agêntica ali, a gestão dos agentes, a gente põe a segurança em primeiro ponto de não Essa é a como principal preocupação mesmo, é, Hudson. de não como um freio, né? Coloca ela como um apoio para que aquilo seja implementado, para que a governança aconteça no momento correto, né? Não no momento posterior, quando você já não está sem controle, aí você precisa realmente frear para poder readequar a casa, para poder controlar agora o volume de agentes, enfim. Então, acho que tem um timing muito interessante ali de implementação para o E7, assim. Como tudo na parte de segurança, né, gente? Se você Sim. engajar o time de segurança tardio demais numa implementação, em qualquer tipo de projeto, tá fora. a tendência é esse cara cortar, né? Então, tem o time de engajamento, você ter a ferramenta correta, sem dúvida. Totalmente de acordo, Hudson. E eu estou vendo uma perspectiva que vocês trouxeram que eu vi bastante no mercado no último ano, conversando com vários clientes. Um especificamente veio mais na minha cabeça, que era uma multinacional, uma série de iniciativas foram mapeadas, a gente fez um trabalho com eles de adoção inicial do Copilot, surgiram uma série de iniciativas e eles começaram a implementar a gente. Quando bateu na área de segurança global deles, justamente foi esse blocker. Olha, como é que vocês estão controlando quem está acessando o quê? Eles não tinham como controlar. E voltaram para a gente. Como é que a gente pensa numa solução? A gente pensou, tentou vários cenários alternativos, mas os cenários que a gente pensava acabavam, por sua vez, limitando justamente o uso de agente na empresa. A gente tinha que colocar alguns freios, alguns controles que geravam burocracia que impediam que essas jornadas avançassem. E esse cliente ele tem uma particularidade que ele tem ali um cliente ali que tem essencialmente muita licença do Microsoft 365 E3, ele tem licença do Copilot 365 e ele também tem bastante Copilot Studio. E aqui, Ulisses, vou fazer essa pergunta para você primeiramente, mas pessoal, fica à vontade para complementar. Eu acho que o Agent 365, até no cenário desse, vai ajudar bastante. Porque ele já tem o Copilot como iniciativa de jornada de IA mapeada e, eventualmente, ele não tem toda a suíte de segurança da Microsoft. Mas já pode ser um pressuposto dele ter o Agent 365 e, eventualmente, ele evoluindo para o E7. O que você acha desse cenário? Você acha que faz sentido? Pode fazer sentido desde que ele tenha, de fato, no roadmap dele, evolução para o E5.
tá? Porque aí o Agent 365 ele tem uma dependência razoavelmente forte nas funcionalidades de segurança, que principalmente estão presentes na suíte do E5, né? Então aqui a gente tem no E3 uma suíte mais básica, no E5 a gente consegue trazer uma segurança robusta e no E7 a gente traz de fato a governança em relação principalmente ao Agent 365. Então, eu acho que faz sentido ele iniciar, né? Mais de uma forma estratégica, olhando do ponto de vista, olha, vou iniciar a minha jornada alinhada à questão de governança de IA, porque, afinal de contas, meu exército aqui de agentes está crescendo, e aí eu trago o Agent 365 para me ajudar nessa fase, mas nós recomendamos que o Agent 365 seja implementado através da licença de E5, tá? E você juntamente com as funcionalidades E5, ou seja, ou até mesmo através do E7, né? Você trouxe um ponto importante, Victor, Urbano, que você trouxe a questão, né, desse cliente que reportou que ele não sabia quem estava acessando os agentes, né? Eu vou adicionar mais um ponto aqui em cima. O que os agentes estão acessando, né? Com quem esses agentes estão interagindo? Quando eu falo quem, eu estou falando de outros agentes. Agentes falam com agentes, né? Agentes interagem com arquivos, agentes tomam decisões autônomas, se assim configurados. Então, a gente tem uma camada adicional de preocupação, né? A gente sai daquele modelo tradicional de o que o meu usuário acessa para o que o meu agente está fazendo, né? Então, a gente tem um outro ponto aqui. Espero ter respondido sua pergunta, Urbano. Não, respondeu. Me lançou uma outra dúvida que eu falei para o Hudson e para o Léo, justamente nesse sentido. Vocês querem fazer um ponto antes, Hudson? Não, eu ia colocar aqui que só usar. Nós temos que ter a visibilidade aqui do agente como um usuário, um colaborador a mais, porque o que ele faz ali é. Eu ia fazer uma pergunta para vocês no seguinte sentido: esse cliente, eu não posso falar aqui o nome, que é um cliente interno nosso, mas é um cliente que tem o E3, e o ponto ali que você falou, aqui é altamente recomendado de um usuário que esteja no E3, que ele parta ali para recursos de segurança já presentes no E5, notadamente, a gente vai ter ele de forma mais robusta, o Purview e o Defender, que são soluções de segurança e proteção de dados. Agora, na perspectiva de vocês, um cliente que ainda está no E3 e vai fazer uma jornada de IA, IA já é claro para ele que ele vai fazer essa jornada, inclusive ele já tem o Copilot ali no seu ambiente. Faz sentido, de um cenário competitivo, ele ir para a visão de vocês aqui superficial, claro que cada cliente é um cliente. Ele ir para um E5 ou ele ir para um add-on do E5 e eventualmente estudar um E7? Como é que vocês veem esse movimento de licenciamento em clientes que ainda estão eventualmente no E3, mas já estão ali claramente que IA faz parte dessa jornada de negócio? De novo, eu volto a analisar o cenário, tá? A recomendação é sempre fazer um estudo em cima disso aí, de um TCO, de um ROI, tá? Para a gente ter uma noção aonde ele vai chegar. Porque a decisão não depende só das ferramentas, tá? Porque a DOM dá para a gente complementar um E3, um E5 aqui, legal, tá? Mas temos que analisar complexidade operacional, necessidade de governança, tá? Em cima da inteligência artificial. Eu digo até um pouco mais, tá? Pode falar, Hudson. Não, que eu digo até um pouco mais, a complexidade do projeto em si, né? Um cliente não é 3, por mais que ele tenha a necessidade ali agora de realmente ter uma estratégia de IA, como que está desenhado o roadmap dele de implementação de toda a infraestrutura de segurança que ele vai ter que crescer, de toda a infraestrutura de IA, como que ele quer começar? Todo mundo sabe que a gente vai... O ideal é começar pela segurança, mas como nós vamos implementar? Porque não adianta a gente colocar a ferramenta inteira, quanto tempo ele vai implementar isso, entendeu? Então, assim, qual que é o braço, qual que é o recurso, quanto de recurso, tanto financeiro como técnico, tem disponível para a implementação das funcionalidades que ele não tem, que ele precisa ter implementado da estratégia de IA dele ali. O E7 se torna uma vantagem competitiva muito grande quando a gente fala dessa parte de estratégia de IA, mas alinhado muito à quesito de segurança, né? E tem que estar implementado, senão não tem valor, né? Exato. E um ponto importante aqui só complementando, Urbani, a questão de segurança, ela é importante independente da IA, né? A gente fala muito de implementar segurança por conta da IA, né? Óbvio, é um fator adicional, mas a gente precisa ter não tenho IA, não precisa ter segurança robusta, funcionalidades robustas de segurança. Não, isso, né? Exatamente, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né, gente? Segurança ela é primordial em qualquer tipo de cenário. Obviamente, as empresas estão indo para a estratégia de IA, quem não for vai ficar para trás mesmo, mas a gente precisa ter isso em mente, que independente de ter ou não uma estratégia de IA, a segurança é em primeiro lugar. Eu ia te fazer uma pergunta, Ulisses, aqui pensando como leigo, mas uma perspectiva técnica do ambiente. Se eventualmente sou um cliente de E3, aqui, obviamente, pessoal, não entrando na questão de precificação, mas jornada justamente nesse ponto
de quem está olhando nesse primeiro momento ali a IA como um ponto focal. E claro, segurança vai ter que entrar. Então, o que eu olharia? Eu olharia primeiramente 2 produtos ali que são essenciais para essas jornadas acontecerem. Eu tenho o E5, o Defender e o Purview já implementados, para ter um nível básico de governança, e pegando aquele ponto que você trouxe ali de ter um agente conversando com outro agente, se eu não vou ter visibilidade, se eu não tiver mínimo de governança estruturado. Exato. E aí sim, eu posso eventualmente aqui pensar já, opa, eu tenho claramente, mas agora eu preciso ter um controle maior. Já tenho o básico aqui estruturado para ter uma jornada corretamente e ir para um E7. Aqui vocês acham que faz sentido clientes eventualmente que ainda estão na dúvida se ele tem o E3 com licenciamentos ali atrelados, ou seja, um addon de Purview, um addon de Defender, ou clientes que estão no E5. Esses clientes para vocês estão os 2 modelos preparados ou um faz mais sentido que o outro? Como é que vocês enxergam? Isso aqui, quem quiser reperguntar, levanta a mão e fique feliz. Joguei para a galera aqui. E aí, Bom, Hudson? Leonardo? Na minha visão, cara, se o cliente já está com E3 e os add-ons, tanto de Purview como segurança, e ali trabalhando dentro do E5, que vai ter algumas coisas a mais ali, eles já estão com 90% do caminho, os dois cenários estão com mais de 90% do caminho andado ali para segurança, em quesito de segurança, se você está com os add-ons, né? Porque os add-ons também são partes do E5, né? Tanto que a gente até brinca aqui que, às vezes, dependendo da quantidade de add-ons que você vai colocar ali, é melhor você ir para o E5 de uma vez, falando financeiramente, né? Por conta da quantidade de add-ons que você vai acabar acrescentando no seu E3. Então, a gente sempre faz essa análise exatamente. aqui na parte de licenciamento. Eu ia pontuar isso aí. Dependendo de fazer, montar o estudo do E3 com addons e colocar no papel que o E5, tá? Se ele já estiver implementando e estiver utilizando as ferramentas, como você citou, do Purview e Defender, já vale a pena a gente fazer um estudo e tirar fora esses addons e fazer um upsell para um E5. E já se preparar para um E7, né? Ponto muito importante aqui, o Agent 365 ele consome muito dessas funcionalidades, né? Então, se você não tem as funcionalidades ou se elas não estão implementadas, não estão sendo adotadas, de fato você não vai conseguir colher o valor aqui, você não vai ter um ROI desse investimento, né? Então, ela só vai fazer sentido a partir do momento que você de fato tem. E aí eu tô com eles, né? Acho que aí vai de caso a caso também. Mas o principal ponto aqui é, de fato, ter as funcionalidades, porque ele é uma camada, que ele vai consumir aquilo que já existe ali. Obviamente, traz funcionalidades novas, mas grande parte ele vai consumir e vai centralizar toda essa parte de gerenciamento, de painéis, de controle de agentes, orquestração, numa unidade de controle central. Até complementando nisso, até aproveitando aqui, você falou da gente 365, que no meu ver, né, dentro, quando a gente olha a suíte do E7, ele é o grande, vamos dizer assim, a estrela É a ali estrela, sem dúvida. dentro da suíte, porque ele que vai trazer, que vai te trazer melhor a parte de análise de ROI e tal. Então, assim, para mim ele é a maior vantagem competitiva quando a gente analisa, né? A gente está até conversando sobre isso. Você quer trazer algum ponto aqui a mais sobre esse ponto dessa vantagem em ter o Agente 365? Sobre um pouco mais sobre essa ferramenta ali que a Microsoft está implementando ali junto, o que ela, das capacidades, assim, que para mim ela é uma ferramenta fantástica, assim, de administração, de gerenciamento, de observação dos agentes, enfim. E Isso você não FinOps, se fala. você quiser fazer uma rastreabilidade ali de quem está gastando e aonde está sendo gasto e consumindo esses agentes, você consegue fazer um trabalho em cima de si com essa ferramenta, né? Exatamente. Eu acho que nesse cenário, de fato, eu estou totalmente de acordo. O Agente 365, nesse contexto do E7, ele pode ser até mais importante que o Copilot. E aí tem um ponto de vista de o Copilot, ele é a ferramenta de IA para produtividade, né? Quando nós entramos na frente de agentes, óbvio, o Copilot ele é muito importante. Ele traz a interface principal para o usuário. Ele é o meio para que os usuários possam acessar um agente, por exemplo. Mas às vezes não precisa, às vezes você consegue ter um acesso de uma outra forma, às vezes você consegue ter um agente publicado em algum outro local dentro da sua corporação. Então, dependendo de como a corporação orquestra esses agentes, cria, faz deploy, um ponto importante aqui, esses agentes que
que o Agent 365 consegue monitorar, nem sempre eles precisam ser construídos dentro da infraestrutura da Microsoft, por exemplo, dentro do Copilot Studio ou dentro do Agent Builder. Não, eles podem ser construídos fora. Existe um framework para a construção disso e eles podem ser consumidos de outras plataformas. E o Agent 365 consegue também fazer esse gerenciamento. Então, nesse contexto do E7, de fato, o Agent 365 ele pode ser mais importante do que o próprio Copilot, porque existe essa possibilidade de independência, onde os agentes podem fazer o seu trabalho, né, de forma isolada do próprio Copilot, e trabalhando, principalmente, agentes autônomos, né, uma grande preocupação, o que esses agentes estão fazendo, o que eles estão consumindo, quais são os arquivos, os dados que ele está mexendo. Eu consigo, através de um painel único de visualização, por exemplo, enxergar agentes que estão em risco, agentes que estão, de repente, expostos ou que estão consumindo conteúdo que não deveria. Eu posso bloquear o agente com um clique e simplesmente, né, ter esse tipo de gerenciamento muito fácil. Eu tenho um painel que eu consigo enxergar de forma visual quais são os agentes que falam, como uma topologia mesmo, né, um diagrama. Eu consigo enxergar o que esses agentes estão fazendo dentro desse ambiente. Então, de fato, nesse contexto, o Agent 365 ele pode ter um papel mais importante que o próprio Copilot. Eu acho que eu concordo com você. Acho que está bem. Meu pensamento vai bem na linha do que vocês trouxeram. E voltando nessa parte de governança e de recursos de segurança, até eu acho que o Wilson reforçou bastante esse ponto também. Se eu estou planejando de IA, não faz sentido, como você trouxe também, Ulisses, de não ter essas ferramentas já base de segurança implementadas no meu ambiente. É um risco grande de não ter o Defender e o Purview. E uma vez que eu tenho o Defender e o Purview implementados, eu vou ter alguns desafios extras. Eu vou ter a questão de identidade também, que eu já vou ter ali um Entra ID mais robusto no P2 dentro dos meus planos, que vai ser uma solução extra, que vai trazer um nível de controle maior. E a partir desse momento entram os desafios que estão sendo mais recorrentes que você trouxe agora por último. Como é que eu controlo todo esse acesso, esses agentes autônomos que estão trabalhando, podendo ou ser não, eventualmente um Copilot Studio, mas como você trouxe, pode ser de outro concorrente ali habilitado nesse ambiente, e eventualmente ele vai ter uma importância maior na minha empresa do que o próprio Copilot, que vai ser a solução ali focada mais no uso do usuário. E diante desse cenário, eu vejo cada vez mais aqui uma vantagem do E7 para quem está trabalhando com esse cenário de já ter uma solução de governança implementada, que vai ser um E5 puro ou um E5 add-on, que já vai ser uma robustez grande, e ele vai ter que ter o Agent 365. Então, esse combo já fica, não só da questão de precificação, que eventualmente tende a ficar mais caro, mas aqui em gestão desse ambiente. Eu acho que ter essas licenças quebradas vai trazer uma dificuldade operacional maior ainda para os nossos clientes. Porque eu vou ter já o licenciamento quebrado dentro do meu plano, que eu vou quero usar talvez. Eu aqui, minha perspectiva é de que não administra a 365, tá, pessoal? Mas eu acho que vai trazer uma dificuldade maior de entender qual usuário, eventualmente, tem ali os combos de licenças necessários para ter todo esse nível de proteção, além de ter que me preocupar, se minha solução não for o Copilot, como está licenciado o meu produto aqui de foco de IA. Então, aqui eu vejo uma série de desafios de letrinhas que podem eventualmente confundir e deixar algum usuário importante exposto por não ter, ali numa eventual confusão, não ter todos os recursos habilitados para eles. Como é que vocês acham? O que vocês acham disso? Estou falando besteira? É fácil administrar? Ou tem de fato uma complexidade para quem é o administrador de TI que está controlando esses licenciamentos e essas implementações no M365? Um de cada vez, pessoal. Eu já falei pra caramba aqui agora. Não, nunca é fácil, né, Urbani? Ainda mais conhecendo o usuário do jeito que trata, ainda mais essa tecnologia nova de inteligência artificial, uma governança e visibilidade para o time de TI ter maior controle é fundamental. É fundamental. A gente escuta muito o termo de Shadow AI, então diversas ferramentas rodando dentro da corporação, a gente tem que estar cada vez com mais foco na parte de gestão, governança, e esse ponto a gente vai bater sempre. Gestão de identidade, ter todo o controle dentro do departamento de TI ali para não deixar esses vazamentos acontecerem. Vamos chamar de vazamento aqui, tá?
E sempre que você pode centralizar alguma coisa, tem muitas empresas, isso é muito comum, principalmente em empresas muito grandes, né? Eles têm a preocupação de criar uma dependência em relação ao fabricante, né? Eu sei que talvez estejam fugindo um pouquinho aqui na questão de administração, sempre que possível, poxa, se você tem um bando ali, eu acho que facilita muito, né, em questão de administração de tenant, tecnicamente, administração de contrato, a gente não sabe, eu não sou cara de contrato, sou arquiteto de soluções, mas eu imagino que por trás dessa casinha aí tem alguns contratos rodando, enfim, e aí você tem uma complexidade maior também, né? E aí você centralizando isso em um licenciamento único, aí eu já estou até extrapolando um pouco, talvez eu esteja roubando uma parte do que você vai falar na frente, mas já deixa um spoiler aqui, gente, centralizar isso pode trazer uma vantagem financeira também para o cliente, né? Independente se é uma solução que está espalhada dentro de um fabricante ou se são múltiplos fabricantes que estão trazendo essas ferramentas. Eu acho que essa centralização, principalmente em empresas de grande porte, não cria-se uma dependência, mas se traz benefícios, né? Você acaba trazendo benefícios de interoperabilidade, enfim. Acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas eu não quero meter o bedelho aqui antes desse tópico, não. Se você quiser, depois a gente fala sobre isso. Eu sempre gosto de falar que é o seguinte, se a gente ter essas suítes integradas, né, você tem melhores políticas compartilhadas, né? Então, as políticas estão compartilhadas ali dentro da suíte, você vai ter uma melhor eficiência, você vai ter menos fragmentação ali de dados e operações, por mais, já que está tudo dentro do mesmo fabricante e a suíte está totalmente integrada uma a outra, né, as políticas estão compartilhadas, te traz melhor visibilidade. Então, assim, em termos de gestão, óbvio, falando de 365, assim, também não sou a pessoa que gerencia lá na ponta, mas obviamente você ter uma licença única é muito mais fácil de gerenciar do que você ter 5 licenças no mesmo usuário por conta dos add-ons, né? Então, se você tem que sempre vir desvincular o usuário, aí tem todas as configurações políticas que você faz ali dentro do próprio portal 365 para que aquele usuário tenha, para novos usuários, então, assim, isso tudo fica mais complexo, né? Então, o Léo aqui, eu e outras pessoas aqui do time da software, da parte do time de contrato, sempre vai tentar buscar tanto a vantagem financeira, né, em termos de ficar com uma suíte mais completa em vez de uma suíte menor com add-ons, tanto uma vantagem de administração mesmo, por ser uma questão mais fácil de administrar, né? Você não precisa colocar 5 licenças para o mesmo usuário, você põe somente uma licença lá dentro do portal. É o que eu penso, porque uma perspectiva de quem está administrando isso. Primeiro tem a questão do contrato, a questão de contrato, sopa de letrinhas para você fechar esse contrato. Segundo, você tem que fazer, o cara que está ali, o operador que está operando assim, fulano de tal do marketing, ele precisa ter, eventualmente, ele tem o E3 por view, com o Agent 365, eventualmente ele tem que ter o combo aqui do Entra P2, fazer uma confusão grande para ele nessa perspectiva de administrar. E segundo, numa escala, porque toda vez que eu imaginando, né, que eu quiser lançar uma nova frente com novos agentes, eu vou ter que fazer uma revalidação interna para saber se aquela área está preparada com o licenciamento adequado para ter todas as funcionalidades, que vai gerar um atraso e vai entrar onde a gente tem esse modelo hoje, de gargalo, de falta ali de controle, justamente porque não tinha um produto como o Agent 365 com o licenciamento do E7 presente para as organizações como um todo. O que vocês acham disso? Faz sentido Faz sentido. essa questão para poder escalar de forma mais ampla o uso? Faz sentido. A governança é justamente um dos pilares do E7, né? Então, faz total sentido, sim. Certeza. Sem falar no custo também, né, Urbano? De novo, não sei se eu estou falando coisa antes da hora aqui, mas sem falar no custo também, Não. que obviamente, quando a gente coloca um bundle assim, o custo é reduzido, né? É, Então, sem dúvida. Essa questão do custo, de fato, vai ser um. Pessoal, para quem a gente aqui está falando de fazer um estudo e tudo mais, mas fiquem claro para vocês aqui, eventualmente, se vocês já tiverem essas confusões de letrinha que eu estou trazendo aqui justamente para todo mundo pensar, porque eu imagino que tenha muitos cenários de clientes aqui com múltiplos cenários de licenciamento, quando a gente vai entrar na sopa de letrinhas, é 99,9% certo que sopas de letrinhas vão ficar mais caras do que o E7 unificado. Então a gente pode tomar isso aqui como um TCO, uma verdade para vocês. Mas se está querendo enumerar, a gente sabe que eventualmente aqui a aprovação orçamentária, para você ter uma discussão, não se limita eventualmente só no preço em si, mas por que aquela licença está sendo contratada? E a gente está querendo demonstrar aqui com alguns argumentos os desafios que podem surgir no dia a dia e que vocês podem ali ter já esse controle mapeado. Essa questão que eu estava falando de escala, justamente é uma dor que recorrentemente bate na gente. Como eu escalo meu uso de agentes aqui de forma segura e autônoma, dando garantia para a área? E eu pensando aqui, eu não sou administrador do M365, tá? De novo, mas eu pensando aqui que todo mundo vai ter que fazer um combo ali para o setor para ele controlar e liberar esse acesso e pensar se a gente pode ser distribuído ou compartilhado com uma outra área, por si só já vai criar uma dificuldade enorme. Pensando em cenário de empresas maiores,
até o que eu imagino que tem que abrir um chamado para solicitar um agente para alguma área implementar. Imagina o tempo que isso vai demorar e as explicações por e-mail que vão gerar uma série de respostas que eventualmente vão ter que gerar reuniões para explicar o porquê dessa solução. Então o E7 ele já vai embarcando tudo isso para trazer aqui um ponto para facilitar a vida das empresas, onde todas as soluções necessárias para a gente ter aqui uma jornada de IA unificada, com controle e escalabilidade, seja planejada nessa suíte. A gente entende, eventualmente, que faça sentido aqui, por alguma razão específica, ter só o Agent 365, por exemplo, uma decisão ali de trabalhar em outro modelo de IA, talvez surja. Mas, de modo geral, esse como trabalhando em conjunto vai trazer uma vantagem muito grande para vocês. Gestão fica na mão, né, Urbani? A gestão Exatamente. fica na mão. Urbani, não sei se você viu aí, tem 2 perguntas do Valdo. Não sei se você quer dar uma olhada agora nisso aí, cara, que Eu é um acabei de ver, assunto, então tá. Vamos aqui. é um assunto que tá fresco aqui ainda. Vamos lá, o Valdo perguntou a primeira pergunta. Para mim está aparecendo. Ah, são duas, perdão. É uma sobre a outra. Isso. Mas o Purview, pelo que eu entendi, precisa ter crédito para poder utilizar alguns pontos de IA. Você quer responder essa, Léo? Pode seguir, mano. O nosso. O Purview, Valdo, na verdade, ele não precisa ter crédito para você controlar ele. Ele é um licenciamento que vai estar atrelado diretamente ali ao seu ambiente. O que você eventualmente vai ter créditos é se você usar ali alguns recursos específicos do Copilot 365, notadamente um produto chamado Cowork, que é uma série ali, é um agente de automatização de rotinas quando você cria algumas tarefas específicas, ou se você estiver utilizando outro produto da Microsoft voltado para IA também. Aqui o Copilot Studio, que tem um modelo de licenciamento muito focado em uso de créditos para você ali consumir os agentes autônomos. O Purview em si, não. Você vai licenciar para o usuário e ele vai estar habilitado ali para o usuário que você habilitar. Não vai ter nenhum tipo de crédito nesse modelo. Falei que você ia mandar muito bem. É o Léo que me ensinou, pessoal. Esse que é o cara do licenciamento. E a segunda pergunta, eu já fiz um projeto em uma empresa que ficou utilizando os addons e travava muitos portais. Ah, isso é um ponto que eu imaginava, mas obrigado pela contribuição aqui, Walter, que você trouxe a questão do dia a dia, da operação como é. Eu imaginava que colocar muitos addons para um usuário, de fato, ia trazer uma dificuldade operacional muito grande. Não é que não dê para fazer, mas ser com uma experiência própria aqui, a TI pode ajudar a gente, eventualmente, aqui numa construção de um caso de uso. Esse tipo de cenário é um desafio ali que vai ter, e eventualmente pode acontecer numa. Eu não sei quantos usuários você tinha aí, Valdo, mas vamos pensar que seja um cenário com 5, 10 mil usuários licenciados. Imagina se você tiver um licenciamento, de certa forma, quebrado. Você tem que habilitar para um usuário que tenha um E5, o Copilot mais o Agent 365. Para um usuário que tem o E3, o Purview, o Defender, o Copilot e o Agent 365. E você tem que validar fluxos de identidade. Talvez você tenha que validar se a identidade está ali com o licenciamento presente dentro da ID Suite. Eu imagino que vai ser algo aqui extremamente complexo para controlar isso com cada área. Via chamado, não sei. E além, né, se nós formos analisar a parte de FinOps, divisão de custos dentro da empresa, isso daí vai ficar, vai acarretar muito trabalho, retrabalho, porque fazer essa divisão também entre add-ons e licenciamento também não é simples, né? Imagino, esse ponto que até o Waldo perguntou, a questão de crédito, imagina para fazer um controle aqui com licenciamento passado, sabendo quem está consumindo o quê, se você não sabe nem quem está licenciado sobre a solução mais adequada. Como é que vai ser feito aqui? Imagina eu tenho uma área de marketing, eu tenho 3 usuários ali que eventualmente estão utilizando IA. Um cenário hipotético aqui de um lançamento. Só que, eventualmente, aqui eu não sei quem são esses 3 usuários, porque cada um tem um combo diferente dentro do meu marketing. Como é que eu vou fazer esse rateio de custo para provar que esse custo é do marketing e não é de uma outra área? Está tudo espaçado. Você que faz muito esse tipo de trabalho, Léo, você vê muita dificuldade das empresas ali terem um controle dessa divisão? Sim, Como é que geralmente tem. o pessoal tem esses problemas internos aí para controlar esse tipo de controle? Quando tem licenciamentos quebrados por área de empresa e tem que repassar o custo ali para cada setor? Nós estamos sendo cada vez mais constante, fazendo um trabalho junto com os clientes, de analisar onde estão essas licenças, esses addons, para fazer uma junção e seguir para um upsell, tá? Muitas vezes sai do E3 com vários addons, nós já estamos migrando para um E5 e já preparando ele com inteligência artificial, E5 com IA, com o Copilot, já estamos preparando ele para um próximo passo que é o E7. Mas a dificuldade de gestão de custos na divisão ali
licença, mas a DOMS é constante, tá, Urbani? Hudson, Ulisses, a perspectiva da Microsoft, como é que vocês olham essa questão de custo mesmo, do ponto que a gente estava entrando aqui, de custo, não só da questão de dificuldade de controlar isso. Você vê os clientes trazendo dificuldade interna para a Microsoft, Ulisses? Quando toca essa sopa de letrinhas quebradas ali em múltiplos perfis dentro do mesmo contrato? Eu fico um pouco longe dessa parte, viu, Urbano? Então, assim, se tem isso, se isso está chegando aqui para a Microsoft, eu não tenho muito essa vivência aqui internamente, né? Se nessa questão de licenciamento, enfim, se nesses pontos. Uh, mas fica um pouco mais difícil de eu dar uma opinião aqui nesse aspecto, viu, Urbano? Os meus clientes, Urbano, eles costumam trazer muito a dificuldade hoje, né? Quando a gente fala de licenciamento, eles têm lá, cada cliente tem seu controle. Tem cliente que faz controle via planilha, enfim, para saber qual licenciamento é de qual área, então para ele poder fazer um rateio lá interno do faturamento da licença, enfim. Obviamente, com maior quantidade de add-ons, mais complexo fica a planilha, maior fica, enfim. Mas eu vejo muito aqui hoje, algumas dores de alguns clientes, é a gestão dos créditos hoje, porque como a gente fala muito de crédito, né? Então ele tem lá, ele compra uma quantidade X de crédito, como que ele gerencia esse crédito ali para que a área X está consumindo quanto? Porque todo mundo está querendo a gente. Quanto que aquela área está consumindo? Quanto aquela outra área ali está consumindo desses créditos que a empresa está adquirindo lá dentro do tenant dela, vamos dizer assim, né? Nesse aspecto, de fato, nesse aspecto dos créditos, aí sim é algo que chega direto para mim. E ainda mais a virada do Quark, que quem acompanhou, né, que o Quark entrou em GA, em disponibilidade geral no mês passado, foi uma loucura, né? Porque as empresas precisaram se adequar, enfim, nós implementamos ferramentas novas de FinOps, e aí agora nós temos duas ferramentas principais para utilizar esse consumo de crédito no que diz respeito a ambiente M365 Copilot e Copilot Studio, né? Lá dentro do Copilot Studio, dentro do Power Platform, a gente tem o controle de crédito ali dentro por ambientes, por agentes, e quando a gente fala de ferramentas, agentes prontos para uso e ferramentas como o WorkIQ, o API e o Quark, que estão dentro do M365 Copilot, a gente tem essas ferramentas dentro do M365 Admin Center, a ferramenta de FinOps lá para fazer o controle. Nesse momento, então, a gente tem dois segmentos, né? Está separado em duas partes. Mas a gente sabe, o negócio está evoluindo. Daqui a pouco... Precisa estar com todos os flags completos, né? Porque senão ele perde a rastreabilidade, não vai saber departamento, não vai saber fazer a divisão, né, Ulisses? A gente teve alguns problemas aí de clientes reclamando que configuraram uma limitação lá no Power Platform, depois configuraram outra dentro do Copilot, dentro do M365, uma conflitou com a outra, você deixou de consumir recursos, você achava que tinha token créditos disponível, mas estava, na verdade, reservado em outra plataforma, e aí acabou dando conflito. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de evolução muito grande, né? A gente está num momento muito forte. Descoberta, né? E tudo está mudando muito rápido, né? Então, é muito provável que isso tudo, né, venha a se juntar. A gente tem um merge aí, entre uma fusão entre essas duas plataformas no que diz respeito isso é vozes na minha cabeça, tá, gente? Eu não tenho nenhuma documentação oficial disso, tá? Mas olhando a forma como a Microsoft pensa e facilitar a vida dos nossos clientes, eu vejo muito mais sinergia aqui, uma possibilidade grande de a gente juntar esses dois, porque faz muito sentido ter um controle centralizado em cima de Copilot Credits, que é para onde a gente está mirando, entendeu? Eu acho que faz sentido mesmo. Não querendo dizer spoiler, mas acho que a médio e curto prazo é por aí que as coisas vão justamente um produto está ganhando funcionalidade do outro e vice-versa, que vai acabar gerando uma demanda única que eventualmente vai acelerar, inclusive, o uso da IA dentro das empresas, que é o foco, né? Tanto da Microsoft quanto a gente como parceiro e dos próprios clientes. As áreas de negócio eu nunca vi, outro momento que já estou há um tempinho em tecnologia, eu nunca vi um interesse tão grande em alguma solução que chegou, né, dentro das empresas, como está tendo agora com IA. Todo mundo quer falar disso, todo mundo quer implementar, e eventualmente a gente tem que fazer isso aqui com escalabilidade, segurança e uma velocidade muito boa, que na minha visão, aqui, não sendo um operador de M365, o Agent 365 dentro da suíte do Microsoft 365 E7, tendo ali a questão do Entra ID Suite também, vai trazer um ganho e uma aceleração muito grande para esse uso, porque você tem a licenciamento mais completo de licenciamento, você sabe quem está acessando o quê, você consegue controlar o fluxo e o consumo de cada agente, e você consegue controlar de forma autônoma, sabendo ali, eventualmente, tendo um agente autônomo, inclusive, se ele está acessando algo confidencial, e quanto custa essa operação toda. Você pode ali, em tempo real, olhar isso e controlar. Esse é um ponto, Urbano, deixa eu só trazer um ponto. Que o Leonardo tinha falado isso lá atrás.
a gente já controla os humanos, né? Já controla no sentido bom da palavra, que é dar limites. Você, Urbani, você tentar acessar alguma informação, sei lá, um projeto, a Software One vai estar pensando em adquirir uma empresa, tem algum estudo ali, você não vai ter acesso a isso, provavelmente não. Né? Vou tentar acessar, eu como arquiteto de soluções, tentar acessar uma lista de funcionários com endereços dentro da Microsoft. Eu não vou ter acesso a isso. Né? Então, por quê? Porque existe esse controle, existem esses guarda-reios, granularidade, permissionamento, né? Políticas de prevenção de vazamento de dados, eu tenho tudo isso. E foi o que o Leonardo falou lá atrás, tratar os agentes como força de trabalho. O agente, ele é parte da minha equipe. Ou seja, está muito claro isso. Eu preciso trazer o mesmo controle que eu tenho aqui para humanos para dentro dos agentes. Óbvio, com as suas particularidades, cada um, os agentes têm a sua particularidade, ele opera de uma forma diferente do humano, mas o controle que ele demanda aqui é algo muito parecido. Eu preciso trazer a mesma coisa. Aí conecta ao que você falou. Preciso dar uma identidade para esse cara, preciso dar limites para ele, preciso falar o que ele pode fazer. Ele pode escrever, ele pode só ler, ele consegue acessar, né? Ele consegue interagir com outros agentes. Eu preciso dar esse tipo de limitação. Então é extremamente importante. Eu preciso fazer. A gente já faz isso, é isso que eu quero dizer. E a gente está colocando isso para dentro dos agentes de forma muito bem feita, porque a gente já sabe fazer. Perfeito. E essa questão do agente, daqui a pouco vai surgir um conceito novo que a gente nem sabe aqui. Agora o agente autônomo, daqui a pouco vai ter um agente, sei lá, o que a gente vai fazer. É bem provável que já exista, a gente só não sabe ainda. Tá? Já está lá na gavetinha lá do Satya, já está lá na galera e a gente nem sabe ainda. E pegando esse ponto, algo que eventualmente alguns clientes me perguntam, porque nem todo mundo está claro ainda, que vai ser o Copilot aqui dentro da Microsoft a sua solução de IA. Cada tecnologia tem seu sabor e seu gosto, eventualmente não tem essa necessidade clara ainda, há dúvidas assim, em termos de organizacionais, se as empresas vão com o Copilot. Só que aqui, até nesse cenário, eu acho que pegando um ponto que você trouxe ali de governança de outras soluções e pegando um pouquinho de Shadow IT também, que o Léo comentou lá atrás, faz sentido para quem já está no M365 e não está claro ainda para ele, há dúvidas e discussões internas, se ele vai para o Copilot, se ele está com uma outra solução ali, inteligência generativa, que aqui vai ter uma vantagem competitiva que nenhuma outra solução do mercado oferece. Vocês acham que faz sentido isso ou não? Quem não está no Copilot não serve isso aqui, é outra conversa. Como é que vocês veem isso nesse momento? De alguma forma, ele vai ter que ter essa gestão. Vai ter que ter essa governança. Ou com o Copilot ou com outra ferramenta. A gente. Desculpa, perdão. Só completo, desculpa, mas aqui. A cabeça está assim, ó. Piscando um monte de coisa vindo na cabeça. Mas eu te passo a palavra já. Mas só queria colocar um ponto aqui. Ferramentas nativas. Quando a gente fala de Microsoft, nós estamos no mundo 365, devemos seguir. Eu sou Microsoft de carteirinha aqui, não tenho o que falar aqui dentro da Software One. Mas, quando a gente fala de ferramenta nativa, tudo fica mais fácil para fazer a gestão dentro da TI, tá? Mas segue lá, Ulisses, vamos embora. Não, esse é um ponto crucial em qualquer área da tecnologia. Você pode pegar equipamento de telecomunicações, codificação, qualquer área da tecnologia. Quando você está dentro da solução nativa, você tem funcionalidades proprietárias. O negócio flui muito, de uma forma muito mais fácil. Então, se eu tenho a suite do M365, tenho M365 E3, E5, sei lá qual pacote que eu tenho todas as aplicações, as minhas aplicações de produtividade, por que eu vou trazer uma aplicação terceira aqui para dentro? Ela vai funcionar? Vai, mas vai ter a mesma mas vai performance? complicar. Pois é. E aí a gente alia, eu quero ter o cloud, eu quero ter o GPT. Cara, hoje M365 Copilot é multiplataforma. A gente tem os melhores LLMs aqui dentro, né? Então nós temos modelos da OpenAI, temos modelos da Anthropic. O Opus 5.0 saiu semana passada, ou 20 dias, não sei, mas no dia seguinte estava disponível dentro do M365 Copilot. Então, o gap é zero praticamente. Para modelos da OpenAI sai no mesmo dia. Então, é uma plataforma que a gente tem, multimodelo, a gente traz os melhores modelos do mercado. A Microsoft entrou na onda também de construção, nós temos modelos sendo construídos dentro da Microsoft que já estão em produção. Tem modelo dentro do M365, do PowerPoint, dentro do Excel, sendo utilizados que foram construídos pela Microsoft, e eles são mais efetivos.
eles são mais baratos. A Microsoft está indo muito por esse caminho de utilizar modelos mais baratos. Ela pega o modelo e faz o fine tuning, né? Tuna o modelo para que ele possa ser mais efetivo e ser menos custoso. A gente está nesse caminho para o Quark também. Daqui a pouco sai o Quark One, que é um modelo, não sei se vai ficar esse nome, mas é um modelo voltado para Quark para que seja mais barato também. Então, olhando para toda essa frente, colocando toda a questão, o Leonardo falou, de integração com a parte de segurança, os aplicativos de produtividade, você não tem motivo para você sair se você está na suíte do M365. Ah, eu tenho a suíte do Google. Ok, aí o papo muda. Mas, se você tem a suíte do M365, e com toda essa plataforma, ainda mais com o E7, não existe nenhuma outra plataforma no mercado que consiga atender em nível de funcionalidade e nível de governança que a gente entrega hoje com o E7 com o Engine 365. Não, isso é muito interessante que vocês estão trazendo, porque eu escuto toda hora que o Cloud é melhor que o Copilot, que o Cloud é melhor que o Copilot, que o modelo lá tem superioridade. E pelo que vocês estão comentando, já está presente no Copilot 365, eu posso escolher o meu modelo. Aí uma outra dúvida que sempre me perguntam, quando eu vou comprar, eu tenho que escolher o meu sabor de LLM, ou seja, eu tenho que ir lá escolher o meu Copilot sabor Anthropic, o meu Copilot sabor OpenAI, o meu Copilot sabor Microsoft. Como é que funciona isso na prática? Se eu comprar, eu posso me arrepender e voltar para outro? Como é que funciona isso na prática? Você quer falar? Você fala, Hudson? Não, aqui, no próprio dentro, você pega a interface do hoje no 365 Copilot lá dentro, você já consegue escolher o modelo, né? Ele geralmente vem configurado como automático lá, mas você consegue escolher. Eu quero escolher ali que ele utiliza o modelo Opus, como foi o exemplo aqui do Ulisses, né? Então você consegue hoje selecionar qual modelo você se encaixa ali para ele poder fazer. Eu geralmente utilizo muitas das vezes o modelo automático e às vezes eu utilizo outros modelos que estão ali, a gente pode escolher, mas ele já está ali dentro ali da ferramenta como um todo, tá? Poder de escolha. E assim, então você comprou, você já vem. A SKU do Copilot, dentro do E7 ou a Standalone, ela já vem dentro. Você podemos chamar de nativo de novo, né? Como? Podemos chamar de nativo de novo. Eles são nativos, exatamente. Até mesmo porque Anthropic e os modelos Anthropic e do GPT já vêm habilitados de forma nativa, porque eles estão dentro do addendum, dos contratos da Microsoft, e eles cumprem com todos os pré-requisitos de confiabilidade, de conformidade, então eles estão dentro desse pacote. Você não precisa ir lá, quando o modelo do Anthropic saiu no Copilot, você precisava ir lá e selecionar dentro do Tenet, falar, estou de acordo porque está fora do modelo do Data Protection da Microsoft. Ele não cumpria com todos. Hoje já foi tudo adequado, então ele está dentro desse mesmo pacote. Se você quiser, você pode ir lá e desabilitar. Né? Como existem países que têm restrições, ou até mesmo por política. Você pode ir lá e até fica um ponto aqui. O Quark, por exemplo, o Quark você tem a opção. Você pode falar para ele, olha, não vou usar os modelos da Anthropic, embora o Quark seja uma ferramenta que veio da Anthropic, a gente adaptou isso para a nuvem e melhorou muito ela. Se você quiser processar a ferramenta da Anthropic, o Quark, né, com modelos da OpenAI, com o GPT, você pode. Então, assim, a gente tem toda essa facilidade aqui dentro do nosso ambiente, dessa plataforma. A mensagem aqui é, de fato, uma plataforma, né? Uma plataforma multimodelo, integração com segurança, e isso, de fato, a gente não tem nada no mercado. Não, perfeito. Isso aqui, para mim, já traz uma vantagem competitiva gigante, pessoal. Porque eu imagino mas pelo pouco que eu já usei do Cloud do OpenAI, se eu for para o ChatGPT, eu vou usar os modelos do ChatGPT, não posso usar o modelo do Cloud lá. Exato. E do Cloud vice-versa. O Copilot, aqui, principalmente da perspectiva corporativa, me parece a única plataforma hoje que consegue trazer isso, trazer vários modelos de LLM e continua lançando aqui num único aplicativo, já nativamente integrado com o ambiente corporativo da M365. Parece algo ser bem incrível. E agora, com essa questão do Agente 365, a gente vai ter uma camada extra que protege meu modelo. Aqui que a gente ganha de vez, né? Acho que agora não tem mais ninguém para concorrer com a gente, porque nesse nível de integração, e eventualmente aqui é um plano superior, mas nesse nível de integração não vejo no mercado outra solução competitiva a esse nível, com esse nível de uso de inteligência artificial com essas capacidades e também com essa capacidade de proteção. E isso já trabalhando sobre o meu ambiente SharePoint Online, que é onde está ali o meu repositório de arquivos. Vocês veem nas conversas que você, Léo, Hudson, talvez você, Ulisses, ali com algum cliente que você conversa, você vê alguma solução, alguém falando que viu algo similar que concorra com a gente hoje? Você até consegue montar uma solução bespoke, né, trazendo soluções de múltiplos fabricantes para dentro da sua casa,
sem considerar esse ambiente do E7, né, do M365 Copilot, toda a governança, você até conseguiria montar. Eu estou falando de briga de cachorro grande aqui, estou falando de empresas de grande porte. São poucas que fazem isso, mas você consegue juntar, né, esse quebra-cabeças. Mas entra naquele ponto, gente. Não sei se foi o Hudson que falou, integração. Né, interoperabilidade. O negócio não funciona do jeito que vai funcionar fluido dentro de um mesmo fabricante. Existem empresas, de novo, as grandonas aí, não preciso ficar falando nomes, mas que conseguem chegar perto, mas não chega no nível. Não chega no mesmo nível do que a gente está entregando hoje. É o que eu imagino, porque se já é uma dificuldade, como a gente começou lá atrás, de ter aqui um controle de licenciamento, a gente pensando essencialmente em ecossistema Microsoft, você imagina ter 3, 4, 5 soluções de cada fabricante. Eu tenho o meu M365, aí eu tenho a minha solução de IA de um fabricante qualquer, eu tenho uma solução de governança de um outro fabricante, e eu vou ter um controle de agente com custo de um terceiro fabricante. Como é que você controla isso? Já é difícil contratar isso tudo junto. Perdeu a gestão. E aí um contrato vencendo um tempo, outro contrato vence outro tempo, o negócio fica uma bagunça, cara. É difícil. Então, gerenciamento de contrato, gerenciamento da solução, ativação de funcionalidade, interoperabilidade, você perde em tudo isso. Gestão de identidade. E custo também, né? Com certeza o custo fica mais caro também. Imagina isso na prática. Imagina a pessoa ter que habilitar o usuário na plataforma para validar se está controlando e depois validar na prática se esse agente que tem uma política estabelecida numa solução de terceiros que lê de um M365 e vai ser reportado o custo de uma outra plataforma que eventualmente ele não tem a métrica correta de controlar custo porque o produto de IA não é dele, é de um outro fabricante. Então, e quando a gente entra na linha da IA em si, aí eu vou dar o exemplo de produtividade e Copilot, que, enfim, a gente fala muito de Work IQ, né? Para quem nunca ouviu falar desse termo Work IQ, é uma camada de inteligência que traduz os seus dados, que a gente conhece como Microsoft Graph, que é aquele ambiente onde estão os dados dos nossos clientes, SharePoint, OneDrive, o Teams, os seus e-mails, o Exchange, e ele traduz, ele faz essa conexão de forma efetiva para os agentes. Essa camada foi criada para que o agente, a plataforma de IA, os modelos consigam se comunicar e consumir esses dados de forma mais efetiva, né? E a Microsoft entrega isso de forma nativa. Se uma plataforma externa vier se conectar a esses dados, muitas vezes ela faz isso de forma isolada. Né? Ele não tem acesso a isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um conector e vai conectar no seu e-mail, um conector para o seu SharePoint. Ele vai trazer aqueles dados de forma isolada. E aí, quando você vai falar, olha, Copilot, olha para mim o que eu tenho na minha agenda amanhã, e de repente você tem uma agenda com um cliente seu para falar de um projeto X que tem dados dentro do seu SharePoint, esse cara não consegue fazer essa conexão, enquanto que o Copilot conecta sua agenda, buscando o assunto que vai ser tratado, e ele busca nos outros locais, e de repente acha dentro do seu SharePoint, de repente um arquivo sobre aquele projeto, né, e ele consegue fazer o link disso. Então, isso fica muito mais difícil em soluções terceiras do que dentro do ambiente da Microsoft, que está tudo interligado de forma nativa. Me parece ter uma complexidade extra, porque eu estava só pensando em conectar no M365, mas você trouxe um ponto bom, porque só a Microsoft tem o Graph, que é a solução ali que dá um acesso geral àquele ambiente. Então, se o Copilot está lendo o Graph, ele consegue ler o M365 como um todo. Mas se uma solução de terceiro está acessando só o meu Exchange Online, por exemplo, ele não vai ver SharePoint e vice-versa. Então, ele vai ter uma visão falha ali que vai gerar ou uma percepção ruim dessa solução, e até mesmo ali uma informação falha, porque ele vai ler só parte da informação que está presente. Ele não vai ter todo um histórico, eventualmente. Pensando aqui na gente que trabalha com muito cliente, tem uma base de informações históricas muito grande. Se aquela dado for falha, eu posso ir para uma reunião despreparado, porque eu acho que o meu histórico era mas ele só se baseou, por exemplo, no meu Exchange Online, ele não leu o que tinha no meu SharePoint. Isso pode ser um desafio. O que vocês acham do dia a dia? Pode ser um desafio grande para as empresas ter essa falha de informação como um todo, um controle maior. Eu acho que isso aqui é um ponto que pega muito para a gente em renovação contratual, quando a gente olha, por exemplo, o Google ou outras soluções, que é aquela sopa de letrinha, quando a gente pensa pronunciamento isso. O que é mais comum ao longo dos anos? Solução de segurança que tem uma série de produtos. O cara tem uma solução de EDR, ele tem uma solução de firewall, ele tem uma solução de anti-spam, e nada funciona adequadamente, apesar de serem soluções líderes. Mas quando bota tudo para conversar em paralelo, cria uma confusão danada. Além da questão do custo, obviamente. E na renovação, o tema principal é ser nativo, ferramentas nativas, tudo dentro de casa, facilidade, tá? Na comunicação entre elas, mostrando o Copilot como um apoio de colaboração, tá? E o Agent 365 como ajudando na organização e controlar
todo o ecossistema, tá, de agentes e da inteligência artificial. Essa parte do Copilot 365 especificamente é uma das partes que eu mais gosto da ferramenta em si, que é ela conseguir trazer esse mix de informação de várias fontes ali de uma vez, num prompt rápido. Entendeu? Você põe uma pergunta em um prompt rápido de algo do seu dia a dia, enfim, e ele traz informações ali do SharePoint, traz informação do seu OneDrive, traz informações do seu e-mail. Então, se ele já te traz uma informação mais completa, sem você ter que fazer aquela busca inteira de toda aquela informação, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho que facilita bastante o trabalho no dia a dia. É uma das funções que eu gosto bastante do A Copilot ali. gente, a gente, a gente chama isso de lacuna de contexto, né? O Copilot consegue entender o seu contexto. Ele tem acesso através Exato. do WorkIQ, entender quem é você, com quem você trabalha, quem é o seu chefe, quem é o seu time, com que você está trabalhando por conta desse WorkIQ. E sem falar que dependendo de como as soluções se integram, soluções de terceiro, eles podem fazer outro tipo de ingestão de dados. Talvez ele não conecte em tempo real, talvez ele venha ingerir os dados internamente para depois processá-los. E aí você tem questão de real time, você acabou de alterar um arquivo, acabou de sair de uma reunião, quanto tempo isso demora para ir e ser ingerido pela outra solução, para que ele possa ter acesso a essa informação e te municiar e trazer essa informação no contexto que você está falando. Então, assim, obviamente, vai depender da solução, cada um trabalha de um jeito, né? Mas cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né, que a gente não vai ter aqui dentro em virtude dessa interoperabilidade. Não, maravilha. Para mim, pessoal, eu estou vendo muita vantagem aqui em múltiplos cenários para ir para o E7. Quem eventualmente já está aqui dentro de uma jornada ali de M365, já tem IA como ponto forte, e também quem eventualmente não está aqui tão nativo ainda na M365, mas pela integração de produto que a gente está oferecendo aqui nessa suíte, uma suíte top aqui dentro do ecossistema Microsoft hoje, eu estou entendendo que não existe nenhuma solução que consiga integrar tantos recursos. E a gente está focando aqui, pessoal, só na parte de IA e governança de agente. Existem outras soluções que aqui, pelo tempo, não vai dar para falar de todas elas, que é um plano bem completo, que já vem subindo do próprio E5, mas é um produto aqui que tem um valor agregado muito grande em múltiplas frentes. Fiquem à Inclusive vontade com o Entra Suite, né? com o próprio EntraSuite, ele que tem um controle de gestão de identidade muito robusto, que é até um tema que a gente demonstrou na última sessão, ali o conceito do IGA. E recapitulando aqui rapidamente para o pessoal que está participando, é uma possibilidade de você fazer gestão de permissão dentro de uma aplicação, não só gestão de acesso. Então aqui já é algo que traz uma vantagem competitiva para um cenário que é até anterior a essa discussão aqui de soluções de IA. É uma discussão que eu já tinha há alguns anos atrás e no mercado tendem a ser soluções com valor bem elevado aqui para quando você compra de forma isolada para ter uma solução de controle maior. Tem uma pergunta aqui dos bastidores, deixa eu só ver o contexto. Uma pergunta do Lucas. No fim das contas, essa unificação protege a empresa contra vazamento de dados de forma mais barata do que manter a conformidade de forma fragmentada? Quem quer falar aí? Sim, sim. Se colocar no papel SKU por SKU, com certeza o frontier do S7 da Microsoft vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato e, no final das contas, se já a empresa estiver madura na questão de segurança, na questão de identidade, na questão de inteligência artificial, vai mostrar o ROI, tá? A gente vai ter um retorno em cima dos custos que dá para mostrar que é verdade. Só complementando aqui, acho que quanto mais simples, né, mais fácil é a gestão tanto de usuário, tanto de licença, menos possibilidade de erro nós temos, né? Então, menos possibilidade de vazamento a gente vai gerar, menos pontos para que tenha vazamento de dados, enfim, porque você acaba, por exemplo, mas você tem políticas de implementação ali que você tem que dar licença XYZ para cada usuário, permissionamento XYZ para cada usuário, quando a gente está trabalhando com perfis de usuários com poucas licenças, que tem a possibilidade de erro muito menor de você não colocar um determinado funcionalidade para aquele usuário, a gente reduz bastante ali a possibilidade, né, de vazamento. Quer dizer que zero? Não, e a gente sabe que no mundo cibernético a gente não tem nada que é zero aqui, nenhum risco zero, mas
A gente reduz bastante a probabilidade de erro, até a parte de erro humano, ou erro de política, enfim. Conflitante, igual o Ulisses trouxe ali a política. Falou do crédito, mas pode ter políticas conflitantes entre um ambiente e outro. Então, Não, maravilha. Eu não sei se Lucas respondeu para você, se quiser a gente tenta colocar aqui de outra forma, passa aí para a gente o que você achou da nossa resposta. E pessoal, mandem perguntas e que fiquem à vontade de perguntar. A gente está encaminhando aqui já para o nosso final, mas está aqui para responder algumas dúvidas, que todos os temas que a gente tinha para levantar hoje aqui das vantagens do E7 foram levantadas. Mas fiquem aqui, talvez algum ponto vocês queiram esclarecer, alguma dúvida. E claro, estamos à disposição para bater um papo com cada um de vocês, entender aí o momento que vocês estão olhando. Só escanear o QR Code aqui, pedir para a gente fazer contato. Não necessariamente aqui, a gente tem outras pessoas também do time, nosso time tem uma estrutura bem grande de pessoas, mas a gente vai participar também aqui, acompanhar ali, eventualmente, se vocês quiserem bater um papo, entender um pouco mais das capacidades do E7 e como que a gente eventualmente pode apoiar vocês nessa jornada.